E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da emissora da Fraternidade, nós novamente aqui, com a permissão de Jesus, estamos para dar continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 29, no final do capítulo 29, em que continuamos absorvendo, comentando os ensinamentos que Narcisa nos dá através de André Luiz, né? Porque ele explica, André Luiz explica para nós a respeito do paciente Francisco, desequilibrado que está momentaneamente sendo cuidado na colônia. E aí ela explica no último programa, nós continuamos comentando sobre a visita do pai de Francisco, que por 2 vezes já esteve com ele, e da última vez a Narcisa explica que tomou as mãos do filho ansioso e começou a lhe beijar chorando copiosamente. Comentamos sobre isso e que após esse dia o Francisco começa a melhorar. Nós também citamos exemplos da questão da não... citamos, comentamos sobre o comportamento do pai de Francisco de não cobrança e de simplesmente oferecer ajuda, de carinho e atenção, sem cobrar nada, apenas isso. E com isso o comportamento melhora. Citamos alguns exemplos do Chico, de Francisco Cândido Xavier, em sua vida, que é citado pelos seus biógrafos, e isso aí ela explica, e o André Luiz fala que como isso comove, né? E aí pergunta, e o André Luiz questiona, terminamos assim, como é que pode ele ver a imagem do cadáver perseguido? Falamos da monoideia, do monoideísmo, que isso nos persegue, porque o pensamento ele continua conosco, a morte não, isso aí os espíritos nos explicam, vez por outra nós citamos. A morte não nos vai mudar em nada, a única diferença é que vamos ficar invisíveis. Esse corpo somático aqui que nós temos, o conjunto de trilhões de células, vão ser aproveitados em outros setores, não vão ficar invisíveis a quem não vê os espíritos, né? A grande maioria das pessoas. Então, vamos continuar a mesma pessoa. E por isso, o pensamento que ele tinha continua mais ainda enfático nele, já que não tem mais o corpo somático, que seria uma barreira, mas agora está mais livre. Então, o que se pensa vai ser mais evidente em nós, o que nós pensamos, o que nós cultivamos. E mais adiante também, ela vai comentar que ele se apegou excessivamente ao corpo, não enxerga outra coisa, que as pessoas assim, que fazem como Francisco, na questão da monoideia, não enxergam outra coisa e não vivem senão para ele e para ele. Até o ponto de fazer verdadeiro culto, no caso do Francisco ao corpo, mas no caso de maioria de outros, de nós, na maioria de nós, pode ser em outras situações também, outras coisas, né? E aí nós vamos continuar aqui, quando ela continua o comentário, né? Que ela termina dizendo, vindo o sopro renovador, não abandonam. Não. Porque desencarnou, continua a mesma coisa, como nós falamos, e não abandonam, né? Isso. E ela continua assim. E ela vai continuar agora. Parágrafo 31. Parágrafo 31. Isso. Repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Então, o repelir ideia de espiritualidade, não quero saber de que é isso. Não quero saber dessas coisas, não. Isso não me interessa. Eu quero viver a vida. A pessoa fala assim, muitas vezes ela está com medo de encarar a realidade do que pode vir a acontecer. Porque o comodismo em nós ainda é muito grande, esse comportamento comodista.
em tudo, até para nós que já temos o conhecimento também da espiritualidade. O que é o comodismo maior para nós que temos o conhecimento? É não avançar. O que é avançar? Treinar o quê? Resignação, treinar paciência, treinar coragem, treinar, sobretudo, treinando isso, nós treinaríamos o quê? A nossa fé. Então, isso é um comodismo para nós também. E tem o comodismo daqueles que não querem nem saber de nada, seja de qualquer religião que for. Muitas vezes a família frequenta um determinado setor religioso, seja a casa espírita, seja a igreja, seja o templo de Umbanda, budista, ou seja o que for, mas a família vai, mas aquele não vai. Ele não quer se comprometer com isso. Sabe-se lá o porquê. É um espírito reencarnado, tem uma história pregressa que muitas vezes se decepcionou muito com a religião e agora vem com aquele sentimento de aversão. Mas isso é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar. E cabe a nós, como ao pai do Francisco aqui, que vem visitá-lo, deixando seus afazeres, o intuito de ajudá-lo, cabe a nós, orando por ele, sempre cabe a nós também fazermos a mesma coisa, que a pessoa que, muitas vezes, aqueles que nos estão ouvindo agora e tem esses casos em família, principalmente, a pessoa não quer daquela família saber da questão religiosa, cabe a nós orar, cabe a nós, sobretudo, além de orar, principalmente dar o exemplo, né? Porque é o que a Joana de Anjos fala para o Divaldo. A doutrina espírita, em particular, falando do espiritismo, não pode ser um rótulo que nós ostentamos. Tem que ser uma ação que vivemos. Então, muitas vezes o que vai chamar a atenção das pessoas para o lado religioso vai ser o nosso comportamento. O Chico, muitas pessoas que o foram visitá-lo não se tornaram espíritas, mas o comportamento do homem Francisco Xavier, isso mexeu. Quando ele desencarnou, no jornal O Globo da época, eu tinha esse tabloide e eu não tenho mais, eu acho que eu perdi, é uma pena. Saiu um tabloide do Globo, o tabloide é aquele jornal dentro do jornal, né? Saiu com várias lideranças religiosas do Brasil, do judaísmo, do presbiterianismo, da Igreja Batista e vários setores católicos, elogiando, falando do homem Francisco Cândido Xavier, elogiando o comportamento dele. Olha, não concordando com as ideias que o Espiritismo traz. Tudo bem, o direito da pessoa, ela não se atingiu esse raciocínio ainda, mas o comportamento do homem. Então, essa questão é que vai, muitas vezes, trazer a pessoa para as ideias religiosas, fazê-la pensar melhor. Nós conhecemos uma pessoa que se diz ateu, né? Eu e a Tereza conhecemos. Se diz ateu, é uma pessoa correta, honesta, trabalhador, tem uma história de vida muito bonita, né? Conseguiu almejar postos no seu trabalho através da luta, do sacrifício e dentro de uma honestidade. É uma pessoa correta, mas ele se diz ateu. Mas ele disse uma vez, né, Tereza? Se eu fosse ter uma religião, eu seria espírita, não é? Então, mas ele vê o comportamento. Quando ele é inteligente, ele vê o comportamento, ele fala, epa, fulano age assim, deve ser interessante, não é? Então é isso, e isso que traz, por isso que ela traz, repelem quaisquer ideias de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservadorismo, ser como está, tá bom. Né? É aquilo, é o comodismo. Conservar podia ser traduzido também como comodidade. Quer falar alguma coisa? Eu queria falar, eu lembrei aqui que essa visão que o Francisco está tendo, né, é o pensamento dele que está sendo exteriorizado. No caso dele, ele está exteriorizando, né, o cadáver, que era aquilo que ele mais deu valor na vida. Mas nós, no nosso dia a dia, a gente também pode exteriorizar o nosso pensamento. E quando ele é bom, ótimo, vai atrair os espíritos bons. Quando ele é desequilibrado, vai atrair os espíritos desequilibrados. No livro,
Mecanismo da Mediunidade, não. Nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz, que é um livro da série André Luiz, ele vai trazer uma história de uma senhora que vive com raiva de uma outra pessoa. Então, ela o tempo todo, ela pensa na pessoa. O Francisco não pensa o tempo todo no cadáver? O que ele vê o tempo todo? O cadáver da pessoa. O cadáver dele. Essa moça chamada Anésia, ela vê o tempo todo a amante do marido. Por quê? Ela pensa só nisso. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente também, enquanto encarnado, vitaliza na nossa mente. Porque o nosso pensamento vai se exteriorizar. E se for, no caso da Anésia, era a amante do marido, ela acabava sintonizando com a mente da amante, que tinha raiva dela por sua vez, e as duas viviam brigando no campo mental. E isso é um perigo. Porque, olha só, por que eu estou trazendo essa lembrança? Porque a gente ainda não morreu, nossa mente não está vendo cadáver nenhum. Mas a gente pode, dependendo do que a gente pense insistentemente, a gente pode, como Francisco, ficar projetando essa imagem. O André Luiz, ele vai falar, quem tiver interesse em ler todo o capítulo, é no livro Mecanismo, não. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19, e ele coloca assim, só vou ler um trechinho, mas é interessante que quem tenha interesse possa procurar para ler o quanto os nossos pensamentos se materializam e nos assombram, só que no nosso caso, que estamos encarnados, a gente vai atrair espíritos que pensem como nós pensamos, e vão acabar potencializando o nosso desequilíbrio. No caso da Anésia, ela vivia numa briga mental o tempo todo com a amante do marido. E ela já era uma pessoa espiritualizada. Ela não precisava ter esse desgaste, mas ela estava tendo. Então, no capítulo 19, tem uma hora que o assistente fala para o André Luiz, né, o mentor aqui do Mecanismo da Mediunidade, que é o Aulus. O pensamento exterioriza-se e projeta-se. Não é o que aconteceu com Francisco? Não é? Ele estava para fora, e tanto que ele viu o monstro, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Então aqui a explicação é mais para o caso da Anésia e para nós que estamos encarnados. Quando benigno, quer dizer, quando o pensamento é benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando os nossos pensamentos são desequilibrados e deprimentes, estabelecem aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Então, aí o André Luiz pergunta, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? A melhor maneira de extinguir o fogo é recusar-lhe combustível. A fraternidade operante será sempre o remédio eficaz ante as perturbações dessa natureza. Por isso, Cristo aconselhava-nos o amor aos adversários, o auxílio a que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia da nossa paz e da nossa vitória. Porque, como Francisco, essa imagem deixava ele desequilibrado, ele não estava em paz. E nós, encarnados, dependendo do que nós pensemos vigorosamente como uma monoideia, isso vai nos desequilibrar. E aí qual é o remédio? Orar por aqueles que nos perseguem,
agir no bem com mais frequência. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que pensamos, porque o nosso pensamento, ele projeta, ele se exterioriza e se projeta. No caso do Francisco, era lá o corpo dele, o cadáver dele, era o corpo, então ele não tinha raiva de ninguém, graças a Deus, não tinha ódio de ninguém. Mas conosco encarnados, os nossos pensamentos, não é? Principalmente aqueles de mágoa, de raiva, de ódio, eles atraem espíritos de encarnados e de desencarnados, e a gente vive em desequilíbrio. Conforme nós lemos no programa passado, agora a ajuda ao Francisco está sendo dada, agora vai depender dele, né? Vai depender dele a melhora ou não da sua situação, porque isso é um perigo, como a Teresa falou aqui na monoideia. Esse monoideísmo é um perigo muito grande. No livro, nós citamos lá no livro Evolução em Dois Mundos, tem um trecho, no capítulo 12, Alma e Desencarnação, tem um trecho que o André Luiz coloca, é muito interessante. Ele fala assim: ocorre a inúmeros desencarnados em situação de desequilíbrio. O que? Ele diz que a monoideia é tão grande que, ao desencarnar, como ele não pensou em outra coisa, ele atrofiou os sentimentos. E a atrofia traz uma paralisia. E aí o espírito muitas vezes perde até a forma, e ele chama de corpo ovoide isso aí. E ele conta que o que ocorre, aliás, em inúmeros desencarnados em situação de desequilíbrio. Está cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade a encerrar consigo, conforme os princípios da criação divina, todos os órgãos virtuais da exteriorização da alma, né? Então, por quê? Ele não pensou em outra coisa. O pensamento nosso, a velocidade do pensamento, a abrangência que ele tem é infinita. Então, no que a gente não usa esse pensamento para outras coisas, só pensa na situação em si, no caso Francisco, o corpo pode ser outra coisa, a Teresa colocou, pode ser no ódio por alguém, etc. Então, atrofia. O André Luiz está explicando que nós atrofiamos a mente. Então isso pode gerar uma deformação do espírito ao desencarnar. No caso do Francisco aqui, agora, graças a Deus, está explicando assim que ela está explicando que já teve uma melhora, né, depois da visita do pai, mas podia não ter tido. Porque em casos que nós já vemos em outras obras, que o espírito não concorda, não quer, não aceita a mudança de comportamento ainda. Então, esse aqui é o problema. Então, continuando. Final do parágrafo 31. Surgem, no entanto, os vermes vorazes e os expulsam, né? Então, é o que ela está dizendo, a consequência é essa. A ajuda divina vem sempre. Os vermes vorazes e os expulsam. Muitas vezes acontecem coisas que nos expulsam daquela situação que nós estamos, nos dão aquele, vamos dizer assim, no linguajar comum, aquele solavanco, né? Aquela coisa. Então, expulsa o que foi bom para ele. A essa altura, horrorizam-se do corpo e adotam nova atitude extremista. Aí pronto, aí começa o desequilíbrio de novo. Aí adota outra atitude extremista, com ódio. Tem raiva, porque ele viu o que ela está dizendo. Pode acontecer. Ele viu os vermes. Imagina você ver os vermes carcomindo o seu corpo. Você está vendo aquilo ali do lado. Imagina, não dá nem para imaginar uma situação desastrosa dessa. E aí ele fica com... então aquilo toma uma dimensão tal que ele é expulso dali. No que ele é expulso, ele fica com raiva e adota outra posição extremista. Então o que eu entendi aqui também, Teresa, subentendi, né? Também pode ser, esse é um raciocínio meu, que ele pode vir a ser uma pessoa que tem desprezo pelo corpo. Depois. Né? Olha o que pode acontecer. Porque ele fala, ela está falando assim, ó, outra nova atitude extremista. Ele não tinha uma atitude extremista para com o corpo, endeusando? Ele pode ter uma atitude ao contrário,
desleixado completamente, que é o que a gente vê muito. Na próxima encarnação. Na próxima, ele pode, porque vai ter se ele não se equilibrar. Porque pela avaliação dos espíritos, gente, ele vai ter que reencarnar em determinada hora. E vai ter encarnações que são programadas sem conhecimento do espírito. E, ó, meu filho, tem que ir agora, para poder dar uma melhora de consciência nele. E aí pode vir a ser aquela pessoa com um comportamento todo desleixado. Mas os espíritos, a misericórdia divina, né, que a gente não entende ainda de tão grande que é, ela vai colocar esse espírito em contato com outros para ele aprender certas coisas novas, para ideias novas, de equilíbrio e tudo mais. Então, isso também é o extremismo, por outro lado, que acontece muito. Então, continuando. A visão do cadáver, porém, como forte criação mental deles mesmos, atormenta-os no imo da alma, né? Porque é isso que vai nos conservar sempre. O imo da alma, o que é isso? O comportamento nosso. É isso que vai nos valer. É isso que nós vamos levar. O aprendizado que nós fizemos enquanto espírito. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. E esse muitos sofrem podem ser algumas reencarnações. Essa eliminação integral do seu fantasma, dependendo do caso, cada caso é um caso, pode vir se suceder aí inúmeras reencarnações até eliminar isso, até expungir esse sentimento de dentro de nós, o que nós criamos para nós. Comportamentos que nós vemos aí de espíritos que foram cruéis, né, conquistadores cruéis, em várias reencarnações, já arrependidos do que fizeram, mas tem que reencarnar para ir depurando o espírito. O Divaldo conta isso, nós já falamos aqui, quando ele teve a visita do Jesus Gonçalves, que foi a Alarico, o visigodo, né? Então, um guerreiro, né, cruel, muito cruel. Então foram várias encarnações na ranceníase, na miséria, no abandono, para ir expungindo esse sentimento dele, né? Então, esse resumo que ela está dizendo aqui, muitos sofrem até a eliminação, muitas vezes não é uma vida só não, são várias encarnações. Então, o Francisco, até ele se recuperar e se equilibrar, ele ainda vai, como ela está dizendo aqui, ele ainda vai passar por algumas dificuldades, porque ele saiu de um extremo para o outro. Antes ele adorava o corpo, agora ele está com horror ao corpo. Ele, outros, porque a gente viu aqui que a Narcisa diz para o André Luiz que muitos chegam ao mundo espiritual com esse problema de apego ao corpo. E isso em 1939. No ano de 2021, que é o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos vivenciando 23, agora, 13. 21, não, 23, já estou atrasada, 23, a gente vê o quanto esse culto ao corpo aumentou. O quanto. A gente não é criticando ninguém, mas a gente vê verdadeiros desequilíbrios. E com as redes sociais, então, que só focam nas aparências, a gente só vê pessoas, muitas vezes, mutilando o próprio corpo para poder transformá-lo numa ideação que eles mesmos têm, mas que a gente vê que, às vezes, tornam verdadeiras aberrações. Então, se em 39 a Narcisa está falando que muitos chegavam nessa condição, imagine agora no ano de 2023. Quantos não estão desencarnando com problemas nessa área? E outra coisa, Tereza, com toda a informação que todo mundo tem, sim, do que tem que fazer, do que não tem. Então tem o desequilíbrio que a Tereza está falando para cultuando o corpo e tem o desequilíbrio para o desleixo do corpo também. Então tem os dois lados. Tá menos desleixo, tá mais o culto.
Bom, não, tá mais oculto. Tudo bem, mas então tem os dois lados. O que nós temos que sempre lutar para ter, esse que eu vos falo principalmente, é o equilíbrio. É, o equilíbrio. Isso que a gente ainda vai ter que conseguir. Chegamos ao final, né, Marco, do programa. Chegamos ao final. Agradecendo a Jesus, aos bons espíritos e agradecendo a vocês pela companhia de nos ouvirem. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e mais uma vez pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.